Salve, salve galera! E aí, como é que estão? Mais aqui um vídeo para vocês, mais uma videoaula. Dessa vez aqui falar um pouco sobre a citologia. Na realidade uma introdução, né? E eu queria que vocês pudessem ter esse conhecimento aqui, sabendo que é apenas o início de um caminho que a gente vai percorrer dentro da biologia, que é a citologia, tá bom? Então vamos embora, vamos com tudo. Muito bem, citologia vai ser justamente essa parte aqui, né? Isso aqui seria o nosso conceito. É a parte da biologia que se encarrega de estudar todo e qualquer tipo de célula. A morfologia, as funções, né? Complicações, tudo dentro da citologia a gente vai abordar a célula. A célula está para a biologia, assim como o número está para a matemática, assim como o átomo está para a química, tá bom? Aí você vai dizer, certo Bruno, e da onde vem esse termo citologia? Vem do grego, kritos, que quer dizer célula, e logia ou logos vai significar o estudo, não é? Estudo, razão, tratado, tudo desse tipo. Mas, a grosso modo, para a gente entender de primeira, seria justamente o estudo da célula. Essa área, inclusive, ela começa a desenvolver, ela começa a ganhar terreno a partir da invenção do microscópio. Então, os primeiros microscópios foram produzidos, confeccionados na Holanda, né? E isso aí, 1560, 1580, surgem aí os primeiros microscópios, e com esse equipamento, com esse aparelho, foi possível fazer os primeiros estudos de célula, inclusive estudos assim importantes, mas assim desprovido de uma complexidade, entende? Então, microscópio vem aqui do grego também mikros, que quer dizer pequeno, pequeno, diminuto, menor, e vem de scopel, ou scopium, que quer dizer ver, enxergar. Tranquilo? Então, tudo aqui a gente vai também precisar, vez ou outra, fazer uma viagenzinha no grego e no latim. Muito bem, breve histórico aqui para a gente saber desses cientistas que foram os pioneiros, né, no estudo da célula. Então, a gente vai aqui observar 1595, está aqui, Anton van Leeuwenhoek e os irmãos Hans e Zacharias Janssen, eles criam o microscópio, onde é possível observar pequenas estruturas, né, que não se tinha noção de que existiam. Eles observavam muitos insetos, muitas sementes, como era uma semente que já era pequena, eles conseguiram observar. E vem aí em 1665 o primeiro homem a observar uma célula pela primeira vez. Esse homem era um médico, era um naturalista, né? Que estudou uma cortiça, pegou a cortiça, a rolha do vinho, né? E ele quis colocar ali numa lâmina e observou que havia pequenos espaços, pequenas cavidades, e aquilo ali ele chamou de célula, convencionou chamar de célula. 1665, essa célula era uma célula de origem vegetal. Cuidado com isso, atente para isso. Pode ser uma pergunta simples, pode ser uma pergunta, aquela pergunta assim para o cara não zerar a prova, né, no SSA ou no Enem, mas se você não acertar essa questão, você fica numa situação difícil, tá bom? Porque no Enem, e no SSA, as questões fáceis, a gente tem que realmente responder, tá bom? Então, se disser qual foi a primeira célula vista, ela era de que natureza? Então lá vai ter as alternativas, uma bactéria, né? Para enganar aqueles mais desavisados, um vírus, que não é nem uma célula, né? Mas a alternativa certa seria uma célula de origem vegetal. De boa? Olha só o que é que ele viu, o que é que Robert Hooke viu. Contam as más línguas que ele sofreu uma desilusão amorosa. Vê aí o que uma desilusão amorosa não faz. Conta-se aí que ele sofreu essa desilusão amorosa. A mulher que ele gostava, seguiu carreira solo. Ele sozinho começou a tomar todas, altas e altas garrafas de vinho,
e não tinha o que fazer, já, né, já cheio dos mé na cabeça, foi querer observar uma cortiça, uma rolha. Ele foi querer chegar assim, vou ver o que tem nessa rolha. E ele vai e ele observa, isso aqui que eu estou aqui, ó, marcando, aqui, ó, é justamente o tecido de cortiça observado por Hooke. Observa que eu tenho aqui cavidades. O que são essas cavidades, Bruno? Essas cavidades aqui eram onde estavam, onde se concentravam as células vegetais, porque a cortiça é um material, é um tecido morto, né? Assim como a pele, a epiderme, tecido morto. Eu tenho ali apenas o que? Apenas os espaços, as cavidades, onde moravam, onde residiam ali as células. Perfeito? Do lado esquerdo, ele vai e desenha aquilo que ele viu. Em microscopia, às vezes é muito importante você desenhar aquilo que você viu, aquilo que você enxergou na lâmina, certo? Então isso aqui é justamente o que Robert Hooke fez, tá bom? Quando observou a cortiça. Vamos mais? Esse aqui era o microscópio que ele havia estudado, que ele havia feito seus estudos. Então um microscópio muito obsoleto, muito rudimentar, funcionava com uma fonte de luz muito singela, muito simples, mas foi com esse microscópio que o cara viu a primeira célula e pôde basicamente, como é que eu posso dizer aqui, ele pôde colocar, né, um questionamento de que realmente os seres vivos, os seres humanos, as plantas eram formados por células. Fechado? Vamos mais um pouquinho? Aqui, falando de dois camaradas que corroboraram com a teoria celular. Matthias Schleiden e Theodor Schwann, ou Schwann. 1838, esse botânico ele consegue observar, né, consegue ver, enxerga muito bem no microscópio, tecidos de plantas, de folhas, e ele observa que aquilo ali formava um padrão de organização. Né? Aquele padrão de organização ele convencionou chamar de tecidos, são tecidos vegetais. A mesma coisa, um ano depois, né? Theodor Schwann, ele observa o mesmo padrão de organização, só que em células animais. Fechado? Então, Schleiden, ele estabelece a visualização de tecidos vegetais, obviamente nas plantas, né? E Theodor Schwann, ele estabelece o mesmo estudo, a mesma verificação em células animais. Mais um pouquinho? Muito bem. Não pode esquecer, coloquei até com a cor vermelha aqui para você não esquecer, algumas ideias importantes que são postulados até os dias atuais. Certo? Então, Schwann, ele propôs uma teoria que até os dias de hoje essa teoria ela é, digamos, defendida. Todos os seres vivos são constituídos por células. Vê bem, ó. Todos os seres vivos são constituídos por células. Se você, meu nobre doutor, minha nobre doutora, sabe de algum ser vivo aí em Paudalho que não é formado por células, me chame, porque eu quero ficar famoso ao seu lado. A gente talvez vai ganhar um prêmio maravilhoso de reescrever, de reinventar a literatura da biologia. Tá bom? Mas não vai ter, não procura, tá bom? Sempre eu digo uma piada dessa e tem algum aluno que vai procurar e chega no final do ano e diz, professor, olha, não tem não aquilo que o senhor mandou a gente procurar. Claro que não tem. Todos os seres vivos são constituídos por célula. Célula é a unidade morfológica e fisiológica dos seres vivos, de todos eles. Desde uma bactéria até Godzilla, King Kong, dragão da terra do nunca, da onde você imaginar, foi ser vivo, ele vai ser formado por célula. Legal? Mais alguma coisa? Com os avanços que a gente observa nessa teoria, devido ao estudo, né, da microscopia, a gente vai dizer que no interior das células, né, na região interna, é onde ocorre o metabolismo celular. E o que é metabolismo, Bruno? Metabolismo vai ser a reprodução, a respiração, o armazenamento de energia, transporte, certo? Resposta a estímulos,
Tem gente que às vezes passa por uma situação e diz assim, cara, olha para aí, ó, me arrepiei. Aquilo ali é uma resposta a um estímulo. Pode ter certeza que aconteceu aquilo ali inicialmente no interior de uma célula. Tudo bem? A outra aqui seria o seguinte: uma célula só pode surgir a partir de outra pré-existente. Então nunca eu vou ter uma célula que vai surgir do nada. Toda célula só vai surgir a partir de outra pré-existente. Que isso fica aí no cérebro de vocês. Tá bom? Mais um pouquinho. Isso eu vou deixar para vocês. Vou lançar toda a informação necessária lá no Classroom. E vou explicar, vou dizer como é. E vou colocar um prazo que seja muito correto para a gente. E todo mundo vai fazer e vai ser muito bom. Certo? Mas eu quero ver vocês aí. Quem é que está comigo e quem é que está semigo? Vamos ver. Aqui agora eu queria colocar um pouquinho desse universo que eu acabei de dizer para vocês. Aqui, doutores, é uma célula. Observe que a célula, quando se foi estudando, verificou-se que de forma elementar, né, ela é formada por 3 partes principais. 3. Membrana, citoplasma e núcleo. Membrana plasmática, você vai ver aqui, ó, tá em amarelo, MP, membrana plasmática. Citoplasma vai estar aqui, ó, verdinho, certo? Letra C. O que é o citoplasma? É o espaço interno, é uma região geográfica interna ali na célula. Tudo bem? E aqui o núcleo, ou os núcleos, essa célula por acaso ela tem 2 núcleos, não é? Isso é comum em algumas células, elas terem ali 2 núcleos. E seria isso, mostrando, Bruno, isso aqui é um desenho que você fez? Não, queridos, isso aqui é uma célula que está presente no tecido muscular humano, né? Célula do tecido muscular, tá bom? Bora mais outro. Isso aqui, queria que você colocasse, guarda essa informação do lado esquerdo do teu coração, né? Lado esquerdo, né? Aqui, guarda lá tudo direitinho. O que eu vou precisar de você? Entender o que é um microscópio. Porque nas nossas aulas práticas, não vai ninguém chegar, mexer no microscópio sem saber o que é uma coisa e outra. Então, ocular é aquela parte onde eu vou colocar os olhos para observar a minha amostra. Aqui eu tenho revólver. Epa, calma, nada disso. Esse revólver aqui, eu quero falar desse revólver, é apenas uma parte que vai acoplar, né? Essa parte aqui do braço, que é essa parte aqui de trás, segurando as objetivas. Bruno, o que são essas objetivas? São as lentes, onde eu vou ter os diferentes aumentos para visualizar a minha amostra, que ela vai estar aqui, ó, na platina. Eu vou colocar a minha amostra aqui, ou numa lâmina, ou num outro tipo de material, né? Pode ser um pirizinho, que a gente chama de placa de Petri, e eu vou observar aqui, né? Nessa região chamada de platina. Condensador, o que é isso aqui, professor? Condensador é um filtro, para quem gosta aí de postar as fotos, né? Cada uma mais linda que a outra. Às vezes tem filtro, né? Às vezes tem make, às vezes tem filtro, né? Mas nada demais, tudo certo. Iluminação é uma fonte de luz, é uma lâmpada. No microscópio essa lâmpada é cara pra caramba. Quando queima essa lâmpada a gente diz, eita, lá vamos nós gastar dinheiro. E eu tenho 2 parafusos. Esse aqui grandão chamado de macrométrico. E eu tenho esse outro aqui chamado de micrométrico. Fechado lá? Começou a desabar um toró aqui agora, mas de boa. Certo? E o que vai fazer? O parafuso macrométrico, quando eu giro ele, ele vai deslocar a platina para a esquerda ou para a direita, para frente ou para trás. O micrométrico, ele vai focalizar a minha imagem. A minha amostra que eu tenho aqui, ela vai ser projetada quando eu vou sincronizar isso. Perfeito? Então, por exemplo, lá na nossa escola, quando a gente voltar, quando tivermos a nossa aula prática e for observar alguma coisa no microscópio, aí você diz, Bruno, eu estou vendo aqui meio embaçado. Para melhorar, você mexe aqui nesse parafusozinho aqui, chamado parafuso micrométrico. Não mexe nesse aqui, ó, o de cima. O de cima é o que? É o parafuso macrométrico. É para deslocar a platina para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Ok? Tudo bem? Quer ver agora o que é o poder? O poder é isso aqui, ó.
Eita, aqui é o chamado microscópio eletrônico de varredura, né? Aqui eu tenho, ó, de forma potente as objetivas, que vão aumentar milhares e milhares de vezes a minha amostra. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, eu posso pegar aqui, por exemplo, 1 centímetro e eu dividir em 1 milhão de vezes. Então essa milionésima parte do centímetro vai ser uma das unidades que a gente tem na microscopia eletrônica. Eu observo aqui a minha amostra, coloco aqui, né? Observo com essas objetivas e eu vou observar tudo isso, gravar, salvar tudo isso aqui com essa tela aqui de computador, né? Um computador simples, né? Com um programa adequado. E rapaz, ó, quer que eu diga uma coisa? Isso é um sonho. Eu gosto tanto disso, queria tanto trabalhar com isso, né? Queria ser mais, poder interagir mais, né? Poder estudar mais essa parte aqui da microscopia eletrônica, que é formidável, tá bom? Mais um pouquinho. Aí você vai dizer, beleza, Bruno, mas assim, dá uma ideia para a gente entender isso que você está falando? Pois bem, eu venho falar aqui agora de uma coisa chamada poder de resolução. O que é poder de resolução? Capacidade de aumentar numerosas vezes uma amostra e ver detalhadamente cada estrutura que eu tenho ali. Então, por exemplo, eu vou pegar aquela estrutura que é pequenininha e eu vou aumentar N vezes quanto seja necessário. O nome disso aí, poder de resolução. Tá legal? Ah, Bruno, tá bom, entendi. Entendeu? Mas se eu demonstrar aqui é melhor. Observa. A gente vai aqui analisar a estrutura, a superfície de um cálculo renal. Cálculo renal, Bruno, é um fragmento de uma pedra no rim. Aí você diz, tá bom, Bruno, ok. O cálculo renal está aqui, um aumento de 80 vezes, eu vou observar pequenos outros grãos ou grânulos. Aí eu digo assim, certo. E se eu quiser analisar, vê bem o que eu vou colocar, ó. Somente esse daqui, ó, só isso. Aí eu digo, doutores, coloquem aí no aumento de 2.000 vezes. Aí você pegou essa parte aqui, olha ela aqui todinha, ó, certo? Um aumento de quantas vezes? 2.000 vezes, não é? Aí eu não estou satisfeito, eu queria estudar isso aqui melhor, digamos aí. Eu acho que foi na sala lá do TDSB e do ADMA, né, que eu vi alguns alunos dizendo que querem fazer medicina, tudo. Aí, digamos aí que você já vai ser um médico e tal. Aí você vai dizer, eu quero ver um aumento maior para fazer um tratamento melhor para o meu paciente, não é isso? Aí você chega aqui, ó, e diz, eu quero um aumento maior. Então aumenta isso aqui em 4.000 vezes. Aí eu chego agora aqui, ó, e olha o aumento. Inclusive essa região aqui, ó, essa região, olha ela aqui todinha, certo? No aumento de quantas vezes? De 4.000 vezes. Então eu posso ver as falhas, eu posso ver o tamanho desses grânulos, eu posso verificar se o tratamento vai ser melhor com medicação, né? Vai ser melhor com dieta alimentar, se vai ser com laser, se vai ser com uma cirurgia, né? Então tudo isso aí eu posso ver, tá bom? Ver como a microscopia é importante. Tá legal? Muito bem. Para desestressar, para não ficar falando, Bruno só fica mandando a gente dar esses estudos e tal, não dá nem para a gente dar uns pinotes, para a gente se divertir um pouquinho com um filme, alguma coisa. Aqui está 3 que eu queria que você, se fosse possível assistir, você assista. É só biologia. Esse primeiro aqui é bem sessão da tarde, Viagem Insólita. Lembra daquele filme chamado Querida, Estiquei o Bebê? Aqui é o contrário. É um grupo de cientistas que eles vão ficar reduzidos a uma dimensão microscópica. Até a navezinha deles, ó, vai ficar microscópica. E eles serão injetados no corpo de uma pessoa para estudar como é o corpo humano por dentro, visto como se fosse por uma estrutura microscópica. Então essa nave ela vai bater nos glóbulos vermelhos, né? Ele vai passar por dentro do coração, ele vai passar pelas curvas do cérebro, ele vai passar pelo intestino, e chega um momento que a turma, estamos no intestino, cuidado, né? Entende? Então é bem legal, é bem sessão da tarde, mas é um filme assim bem sobre a biologia. Para quem gosta vai ser muito bom porque fala sobre isso. Esse outro aqui, um pouco americanoide, um pouco hollywoodiano, é justamente um filme que fala sobre um tema que é polêmico, a clonagem.
Nesse filme chamado A Ilha, o que a gente tem aí? A gente tem uma ilha, né, onde nessa ilha há pessoas e eles não podem sair de lá. Por que não podem sair de lá? Porque essas pessoas, elas são clones. Eles acham que são seres humanos e são até, mas eles são os clones, eles são aquelas pessoas, não é? Clonadas na sua forma física mais, digamos assim, mais sofisticada, quer dizer, preparo físico melhor, saúde melhor. Então aquela pessoa, da onde ele foi clonado, ela vai querer dele somente o órgão. Então é um filme muito bom, é um filme até certo ponto assim, um pouco triste, porque tem algumas coisas que ocorrem ali. Sem spoiler, assista e depois comenta comigo, tá bom? Esse outro aqui é sensacional, baseado em fatos reais, né? A Vida Imortal de Henrietta Lakes, né? É um filme muito cabeça, é um filme que eu estou colocando aqui, mas talvez alguns não vão entender a ideia que eu estou querendo colocar. Mas assim, fala também sobre clonagem, fala sobre também um tipo de câncer cervical. Assistam, é um filme sensacional. A ideia aqui, nesse filme, nesse último filme, é justamente uma coisa chamada de bioética. O que é ética? É o respeito que eu tenho que ter para com as pessoas, para com as instituições. E a bioética é uma ética que eu tenho que ter, é um respeito que eu tenho que ter pelas coisas biológicas, né? Certinho? Então, assiste, dá uma olhada nesses filmes e depois comenta comigo. Doutores, a gente chega aqui ao final, né, dessa videoaula que é a introdução à citologia. Espero que vocês tenham gostado, espero que fique aí na mente de vocês. Manda bala lá no grupo se não entendeu, se quer que eu explique alguma outra coisa, né? Nem se estressa, sábado, domingo, tamo junto, né? Certo? Deixo aqui meu abraço a todos aí, TDS e ADM, saudade de todos, né? Cadê meu querido Carlos, representante lá do TDSA, né? Cadê os meninos lá, aquela turma que quando eu passo embaixo no corredor fica me chamando, Bruno, e aí? Do TDSB, né? ADMB, cadê Samuel, que na minha última aula não estava, parece que estava meio dodói. Cadê a turma todinha do TDSA, né? Cadê Carlos com aqueles lanchinhos básicos, né? Saudade de todos, né? Saudade de todos. Um abraço, fica todo mundo com Deus e a gente se vê. Vem outro por aí que é de química, modelos atômicos. Um abraço, tamo junto.